capítulo 5, no verso 23, diz assim: E te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante a ti, e tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebeste vinho por eles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata e ouro, e cobre, e ferro, de madeiro e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas o Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão, e escreveu-se esta escritura. Verso 25 diz assim: Esta, pois, é a escritura que se escreveu Mene, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. 27. Tekel, pesado fostes na balança, e fostes achado em falha, em falta. Verso 28. Pérez, dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Agora vamos lá para o versículo 30, diz assim: Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Diga comigo, aleluia. Coloca a mão sobre a tua cabeça e diga: Senhor Jesus, abre o meu entendimento, e eu repreendo toda confusão, toda passividade da mente, todo domínio da mente. Eu declaro que está nas tuas mãos, Jesus. O Senhor é o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Amém. Eu coloquei como tema dessa palavra: fostes pesado na balança. Fostes pesado na balança. Uau! E é engraçado porque existem semanas que Deus me dá a palavra logo no meio da semana, e existem semanas, irmão, que eu fico, meu Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer? Até o último minuto, né? E essa semana eu estava, meu Deus, e eu tinha até colocado alguém há um tempo atrás já para ministrar, e chegou, e a semana toda Deus estava assim: quem vai falar é você, vai falar é você, mas não falava o que era, eu estava numa agonia. E aí quando chegou ontem à noite, Deus me falou, me deu o tema, me deu a palavra: fostes pesado na balança. Só para a gente lembrar um pouco do contexto histórico. Como a gente sabe, já foi explicado, nós já temos um pouco de conhecimento sobre como Daniel foi levado para a Babilônia. E naquele período, o governador da Babilônia, quando Daniel foi levado, lembra que eles pegavam jovens, inteligentes, de boa aparência, né? Naquele período, o governador, o líder da Babilônia, era Nabucodonosor, que era o rei nesse tempo, que foi responsável, no período em que ele foi governador, pelo ataque a Jerusalém, e também, em uma das coisas, pela destruição do templo de Salomão. Então, quando eles destruíam e venciam guerra, toda guerra vencida, o adversário, o vencedor, ele tinha direito aos despojos da guerra. Então, quando eles destruíram o templo de Salomão, né, tudo isso, claro que por causa do pecado do povo, sempre era isso, eles levaram os utensílios do templo para Babilônia. Porém, Daniel, com toda a sua integridade e com todo o seu zelo pela vontade de Deus, ele, vocês lembram dessa história, ou pelo menos, mais ou menos, né? Daniel resolveu não se contaminar com as iguarias, ele se guardou. Então isso fez com que Deus o capacitasse, desse inteligência e ciência
muito mais do que todos os inteligentes e intelectuais da Babilônia. Ele tinha discernimento e tinha dom de revelação, mais do que todos os magos e feiticeiros que a Babilônia tinha. Então, aprove Deus que através da vida de Daniel e dos amigos, Nabucodonosor, naquela época, se rendeu ao Deus de Daniel. Então, olha que coisa poderosa. Na Babilônia, foi reconhecido que o Deus de Daniel era o Deus, era acima de todos os outros deuses. Porque o próprio Nabucodonosor, que ordenou, porque criaram uma estratégia, porque ficavam irritados com eles, com a postura deles. Então, alguns inimigos criaram uma estratégia para que todos se dobrassem diante de uma estátua. Estou dando um release. E aí, os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, não se dobravam. Esse nome já era o nome babilônico deles, mas era Misael, Isarias e Ananias. E eles não se dobravam diante da estátua do governador. E aí os caras fizeram um complô, falaram: olha, esses caras não estão se dobrando, o Senhor disse que quem não se dobrasse seria punido, então agora o Senhor tem que puni-los. E aí eles falaram: nós não vamos nos punir, nós só temos um Deus, nós não vamos nos dobrar, só temos um Deus. E aí, o que aconteceu com esses três caras? Foram jogados na fornalha ardente. Só que não era uma fornalha comum. O rei na época falou: aumente o fogo 7 vezes. Ficou tão forte que o cara que jogou eles lá morreu queimado. E aí o próprio Nabucodonosor, eu não sei a estrutura, mas eu sei que ele tinha uma visão da fornalha, de um ângulo de onde ele estava, e ele tinha mandado atar os três e jogá-los atados. E ele olhou de algum ângulo que eu não sei qual, e ele viu 4 pessoas andando lá dentro. E ele falou: mas eu não mandei vocês jogarem atados? Mandou. Mas eu estou vendo pessoas andando e não são 3, são 4. Tira eles. E a Bíblia diz que quando eles saíram, ele juntou todos os grandes políticos, os grandes chefes, e para assistirem o que tinha acontecido, abriram a fornalha, mandaram os caras sair, e os caras saíram ilesos. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo deles foi tocado pelo fogo. E aí Nabucodonosor se rendeu e disse: esse Deus está acima de todos os deuses, porque livrou eles do fogo. Olha como isso é forte. Então havia na Babilônia um legado, uma semente, havia na Babilônia qual é a palavra? Um altar estabelecido ao Deus de Israel, que foi levantado por um homem íntegro, que era Daniel, por 3, Daniel e os seus amigos, 4, ok? Então, a nossa integridade santifica os lugares onde nós frequentamos, porque quando Deus te conduz a esses lugares, você tem potencial para vencer a iniquidade que habita naqueles lugares. Então não justifica você dizer: eu fiquei assim porque eu fui para lá. Eu fiquei assim porque lá na minha casa ninguém é crente, aí vocês pararam de me ligar. Não, eu fiquei assim porque eu fui fazer faculdade, eu fui morar fora e lá não tinha local 7. Eu fiquei... Não tem justificativa. Porque se Deus nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Está comigo? Só para você lembrar um pouco disso, desse processo, Daniel capítulo 2, no verso 46, diz assim: então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e dobrou e adorou a Daniel. Olha como ele ficou impactado. Olha só, então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Olha, gente, o que é um rei pagão falar isso por causa do testemunho e da fé de um homem? Vamos continuar. E o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei
engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas Daniel estava às portas do rei. Eu falei já o tema? Fostes pesado já, né? Deus usou também os amigos de Daniel. Aqui, Deus ficou impactado com Daniel. Existem alguns momentos importantes, mas eu ressalto o momento em que, da mesma maneira que aconteceram com os três, aconteceu com Daniel. Foi colocado numa emboscada, ele tinha que cumprir um protocolo de ritual que ele não cumpriu, e por causa disso ele foi lançado na cova dos leões. E a Bíblia diz que ele ficou e Deus fechou a boca dos leões. E é tão interessante que você continua lendo, diz a palavra que depois que ele tirou Daniel de lá, porque o rei gostava de Daniel, ele já tinha apreço por Daniel pela história que ele já tinha vindo construindo. Então o rei não se agradou de jogar ele lá. Ele não ficou, você lê lá no contexto depois, ele não ficou feliz, mas ele tinha que falar porque era um decreto que ele tinha colocado. Só que quando Daniel saiu de lá ileso, ele jogou os homens que o acusaram. Jogou os homens, as esposas e as crianças na mesma cova que Daniel passou a noite e nenhum leão o arranhou. E a Bíblia diz que, olha bem que forte, que enquanto eles lançavam as famílias, antes deles descerem as covas, eles já foram destroçados pelos leões ferozmente. Que loucura! O cara passou a noite, os outros mal chegaram na porta, foram destroçados. A Bíblia fala isso. Então, a nossa integridade reflete quando nós somos provados, quando nós somos colocados na balança, quando Deus nos lança à prova. Vocês estão comigo ou não? Amém? Mene, mene, tekel, parsim. É uma famosa frase bíblica formada por 3 palavras no aramaico. Segundo as próprias escrituras sagradas, foi escrita pelo que seria a própria mão de Deus na parede da sala de banquete dos amigos do rei, na sala de banquete do antigo reino babilônico, uma festa feita pelo rei Beltesazar, que era neto de Nabucodonosor. Beltesazar era neto de Nabucodonosor, mas algumas escrituras dizem que ele era filho, mas essa paternidade, ela era passada de geração em geração. Então toda a descendência de Nabucodonosor na Babilônia era considerado filho de Nabucodonosor. Os netos, os bisnetos, todos tinham essa nomenclatura, mas na verdade Beltesazar, ele era neto de Nabucodonosor. Então, eu li, alguns historiadores dizem que essa festa aconteceu em outubro, 539 anos antes da vinda de Jesus. E o que ele fez? Ele fez um banquete para políticos e grandes líderes babilônicos. Ele estava fazendo uma festa para gerar uma média, para fortalecer o governo dele. Mas ele desrespeitou uma hierarquia que já tinha sido colocada antes dele, pelo avô, porque Daniel tinha conquistado honra na Babilônia, e por causa dessa honra, por causa desse respeito, mesmo em território babilônico, eles não desonravam ao Deus de Daniel. Mas Beltesazar se rebelou contra essa verdade, mesmo sabendo das histórias de que o Deus de Daniel era Deus dos deuses e Senhor dos reis, como o próprio Nabucodonosor disse. Ele quis, vulgarmente falando, fazer uma média, e disse para os funcionários: vão e busquem as taças e como chama? Os utensílios do templo que estão guardados. E utilizou dos utensílios guardados, consagrados a Deus, que foram tirados do templo de Salomão,
para servir o banquete naquele ambiente profano. E ainda assim, como se não fosse pouco, ele usou dos utensílios de ouro e prata e levantou uma adoração ao Deus do ouro, a Deus da prata, a Deus de madeira, ao Deus, enfim, ele profanou algo que era santo, ele profanou algo que era sagrado. E aí a Bíblia diz que em um momento da festa uma mão apareceu. Irmão, você pensa, você está no meio do rolo, pensa aquela briga familiar, que você esquece que você é crente, que você fala, não enche minha paciência. Mas claro que não é minha paciência, você fala outras coisas, né? Fala, não, está amarrado, fala comigo, está amarrado, pastor, sou crente. Aí você solta lá, roda baiana, rodar baiana é ficar endemoniado, tá? Não use mais essa frase. E aí você faz um rolo, de repente no meio do rolo da sua família parece uma mão, vup, e começa a escrever na parede, mene, tekel, assim, que você vai fazer, pastor, eu falo, não quero nem saber, amigo, se vira, depois você me conta o que aconteceu. Irmão, Deus tem a maneira dele de nos avisar que nós passamos do limite. A gente pode até fazer de bobo, porque Beltesazar, no momento que aquilo foi escrito, ele falou, não estou entendendo. Mas a Bíblia diz que no mesmo dia ele foi morto e substituído. Não só morreu, como o Império Medo assumiu o que ele estava fazendo. Quebrou a genealogia de Nabucodonosor. E ele foi substituído por um novo rei. Então Deus tem algo preparado para mim e para você. Deus tem sempre um propósito pelo qual nós nascemos. Nós nascemos para cumprir algo de Deus. Mas não se iluda. Se você não estiver no prumo que Deus deseja, você não vai cumprir. Mas os planos de Deus não falham. O dele não falha. O dele não se frustra. O dele. Você está comigo? A gente estava, e olha que engraçada a hora que Deus me deu essa palavra. Eu sou uma pessoa bem claro com todas as coisas que eu penso. E quem vê minhas redes sociais sabe exatamente qual é a minha posição política. E eu sempre ponho lá. Então, toda rodinha que eu estou, sai um assunto de política. Alguém começa a puxar um assunto. Pastor, o que você acha? E era engraçado, ontem eu estava numa festa do povo da igreja e saiu o assunto. E foi nessa hora que Deus me deu. Olha que forte. E as pessoas estavam falando sobre isso. Só porque você gosta desse, o outro gosta daquele. Eu falei, gente, independente de quem seja, independente de nomes, independente. O que rege a minha vida são os princípios pautados na palavra. Então, a pessoa que tiver valores, o líder político que tiver valores mais próximos dos valores da palavra de Deus, é ele que eu vou defender, e ponto. É isso, é assim que eu acredito. Então não tem estimação, não tem paixão. Se o que aquele fala está fora, está muito fora, está mais perto, está dentro, é quem está dentro. E acabou. Não tem conversa, não interessa e acabou. Eu penso assim. E aí eu fui para casa e eu estava dirigindo, voltando para casa com a Priscila, falando disso. A gente estava falando sobre valores cristãos, sobre pessoas que, como nós estamos vivendo uma sociedade corrompida a respeito de valores, como a gente vê cristão aplaudindo valores que deturpam a vontade de Deus, levantando bandeiras, como a gente vê líderes cristãos corrompendo as verdades da integridade da palavra e nivelando a integridade da palavra segundo aquilo que ele viveu, líderes casando, se descasando, casando de novo, se descasando e continuando, ministrando. Gente, o troço virou uma confusão. Estamos vivendo um tempo tão difícil, tão perturbador, escândalos atrás de escândalo. Pastor, está demais. Sempre teve escândalo. Né? Sempre teve, desde que a humanidade teve escândalo. A primeira família instituída no mundo foi expulsa da comunhão. Então, quando você foi expulso de uma igreja, não acha que você é o único.
Adão e Eva foram expulsos. Então, assim, escândalo sempre existiu, sempre. Mas a gente vê que multiplicou-se a maldade. Adão e Eva, quando fizeram aquilo, tinham consciência do absurdo. Hoje nós chegamos num ponto de que não é mais absurdo, né? Não é mais. Os argumentos terrenos, humanos, invadiram a igreja e estão competindo com a vontade de Deus, com as verdades que não são, as verdades de Deus, elas não são discutíveis, elas são fundamentais. A gente discute valores humanos, usos e costumes. Minha igreja usa batom, minha igreja... Costume, isso não é Bíblia. Mas o que diz respeito à Bíblia não tem conversa. É sim, sim e não, não. Não tem se a igreja é mais moderna, se a igreja tem parede preta, se a igreja tem parede branca. Valores eternos são indiscutíveis. E se não for assim, vaza do lugar que você frequenta. Porque Deus não está lá. Vocês estão comigo, sim ou não? Então, quando Beltesazar corrompeu valores estabelecidos por um antepassado, dizendo: Deus de Daniel é o Senhor de todos os reis, e o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. Quando ele corrompeu, ele fez algo que ele sabia que não deveria ter feito. E o que é ser pesado? O que é fostes pesado na balança? Quando Deus faz isso com alguém? Quando você corrompe valores que você tem consciência que não deveria ter corrompido. E hoje eu vou te falar, principalmente no Brasil, todo mundo sabe o limite. A gente faz de bobo. Eu nunca fui crente, não precisa. Você sabe quem é Deus. Estou falando bobeira ou não? Estou sendo exagerado? Você acha que tem um monte de gente agindo na inocência? É claro que o conhecimento, a integridade do conhecimento não é todo mundo que tem. Mas todo mundo sabe que Deus é Deus e não há outro. Isso a gente sabe. Nós sabemos o que é errado e o que é certo. Mas nós escolhemos. E a nossa insistência nos traz falta quando nós somos pesados. Insistir num procedimento o qual nós conhecemos que nós não deveríamos, que deveria ter sido abandonado. Na frase escrita na parede, aparecia a palavra mene duas vezes. Segundo alguns estudiosos bíblicos, a dupla grafia pode ser transcrita para o nosso melhor entendimento por um ciclo e meio, ou seja, a palavra mene, ela é direcionada a tempo, a cronologia humana, ao tempo que nós conhecemos. A palavra tekel pode ser transcrito como peso deficiente ou peso em falta. Só para você entender isso aqui, quando escreveu, a Bíblia diz que Beltesazar, olha como o cara já sabe que está errado. A Bíblia diz que quando escreveu, ele foi tomado de medo. Por quê? Porque ele tinha consciência que ele tinha feito uma bobagem, que aquilo ali não era um sinal dos deuses que estavam sendo adorados. A gente sabe, irmão. A gente sabe quando a gente está fazendo bobagem. Sabe. Naquele tempo, Deus usava lá o profeta, porque a Bíblia diz que ele viu, se encheu de pavor, diz a Bíblia, se abateu, e no mesmo momento ele chamou todos os feiticeiros, todos os grandes magos, para que decifrassem a frase, e ninguém o fez. E aí, Daniel, já mais senhor na época, ancião, foi convocado por ele, porque Daniel não havia perdido a fama de um homem que conseguia decifrar aquilo que ninguém conseguia, porque Deus escreveu exatamente só para Daniel decifrar, para que Beltesazar tivesse a certeza de que era o mesmo Deus, e estava agindo da mesma maneira, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quem muda somos nós, mas Deus permanece o mesmo.
Por isso que eu digo que integridade de palavra não é mutável. Os tempos mudaram, mas um homem de Deus precisa ser homem de uma mulher só. Hoje está assim, né? O pastor da igreja lá caiu. Não, agora eles estão aceitando. Não aguento essas coisas na igreja. Agora está aceitando, o pastor divorciou. Antes não podia não, mas agora o nível não é a Bíblia, é o pastor, né? O nível não é a palavra de Deus, é o pastor. Então, enquanto o pastor for fazendo rolo, é uma benção, que vai baixando o nível, né? A gente vai podendo, o pastor fez rolo, beleza, vamos embora. A pastora falou sobre isso semana passada, sobre integridade, né? A sua integridade tem que ser medida pela palavra. O dia que eu parar de medir o que eu prego na palavra, meu irmão, vaza daqui, porque você vai estar entrando na carne junto comigo. Tekel pode ser transcrito como peso deficiente ou peso em falta, e parsim é o plural de peres ou ainda perissate, que transcrito significa divisão. As três palavras têm transcrições diferentes em várias traduções da Bíblia, porém com o mesmo sentido. Então, finalmente, Daniel interpretou a fase da seguinte maneira. Olha o discernimento que Deus deu a Daniel. Neme, Deus contou os dias do teu reino e o fez chegar ao fim. Ou seja, você passou do limite e de hoje você não passa. Uau! Irmão, pensa se nós, com tanto ensino, com tanta revelação, com tanta facilidade de chegar a Deus, porque naquele tempo as pessoas não tinham, eles precisavam do sacerdote, eles precisavam do profeta, eles não conseguiam chegar a Deus sozinhos. Hoje, Deus não precisaria escrever na parede. Deus hoje usa a voz do pastor aqui, para te falar. Hoje, com tanta facilidade, vê se nós precisamos chegar no limite de Deus dizer para você: chega, acabou minha paciência. Precisa disso, irmão? Olha Daniel falando para ele: Tekel, o rei foi pesado na balança e achado em falta ou deficiente. O que será de mim e o que será de você se Deus hoje nos colocar na balança, irmão? Não fala não, só pensa. Irmão, sabe por que o Brasil ainda, a humanidade ainda está nesse jogo? Esse jogo de paixões, né? Não, porque eu torço por fulano, porque eu sou fulano até morrer. Não, irmão, se você colocar os valores da Bíblia como essência, em tudo, na política, na economia, em tudo, você para de pensar no que você precisa e pensa no bem da nação. Eu fiz uma reunião uma vez com a minha equipe e disse para eles assim, não sei se foi com a minha equipe, se foi com todos os servos, eu falei: eu começo a perceber a transformação na vida das pessoas na conversa, porque tudo que a pessoa começa a falar diz respeito à comunidade. A pessoa muda a declaração: nossa, eu estou precisando de comprar um carro. Eu falei: é mesmo, cara? Mas seu carro é bom. Não, pastor, é pequeno, cara, que eu estou precisando trazer umas pessoas para a igreja. Tudo que a pessoa fala está relacionado à coletividade. Tudo, a linguagem muda. Porque quando você começa a viver as vontades de Deus, você começa a entender que o que você vive está disponível para mais pessoas. Então você pensa como corpo. Então quando você escolhe um político pensando no que você tem, no seu emprego, na escolha, nos benefícios, nas molezinhas que você tem, quando você escolhe, tudo que você escolhe, quando você pensa no seu bem-estar, você deixa de ser um agente do reino, porque os valores que você vai medir são os teus, e não as verdades eternas que abençoam outras pessoas. Você está comigo? É assim no casamento. Você já viu o casamento que a pessoa vem reclamar para você?
ou a esposa, ou o marido, e às vezes você está vendo o cara ali, a menina ou o cara casado, e ele se sente sozinho. Eu ouço isso toda hora hoje. Só lembra de mim, pastor ou pastora, só na hora do sexo. É isso, é exatamente assim. Não falou oi para mim o dia inteiro, não riu para mim o dia inteiro. Irmão, hoje a equipe de igreja é assim, tudo é assim. Eu não posso não, porque e a gente tem que falar, beleza, não, tudo bem, tá, entendi. Porque as pessoas estão pensando, ninguém pensa no coletivo. O benefício hoje é individual. Está rolando? Show. E você? Corre atrás, meu amigo. Beltesazar poderia ter feito a festa dele, mas ele não se contentou. Ele falou: eu vou mostrar o poder que eu tenho. O que meu avô não fez, o que meu pai não fez, eu faço. Deus falou: chega, contigo acaba o papo hoje. Não tem choro. Precisa de chegarmos a esse ponto, irmão. Precisa. É igual um pai fala: eu não vou falar mais. Não é assim? Não é? A gente que é pai já falou isso. Eu não vou te falar mais. Quando o filho chega a uma certa idade, você fala: eu não vou falar mais. A próxima vez você vai embora de casa. Aí o filho fala: eu duvido. Aí você encontra com um cara onde você está: pô, tô malzão, velho, tô morando na minha avó. Diga comigo: tudo tem um limite. E Parsim, que foi lido no singular por Daniel como Pérez. Primeiro ele disse, olha bem, só para lembrar você, Mene, ele disse: Deus contou o teu reino e hoje é o dia de chegar ao fim. Tekel, fostes pesado na balança e achado em falta. E Parsim, que agora eu vou falar, teu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas. Olha como Deus é preciso. Ele escreveu em aramaico, uma língua aramaica, e ainda estava subentendido. Eles até entendiam aramaico, mas não sabiam o que Deus queria dizer. Daniel desenrolou o rolo e falou exatamente. Ele não entendeu, ele só ficou com medo, mas Daniel disse exatamente, porque no mesmo dia ele foi morto, e um rei medo assumiu o lugar dele. Deus falou tudo. Ou seja, o seu dia vai acabar hoje, e eu vou te falar até para onde você vai. Hoje a gente ainda tem o tempo da misericórdia, de dizer: Senhor, tenha misericórdia. O reino eu perco, mas não deixa eu ir para o inferno não. Eu vou perder o casamento, eu já fiz muita bobagem, não tem mais jeito, entendo. Eu sei que eu vou para a rua, já roubei esse lugar um monte de vezes, eu entendo. Não, eu sei que eu nunca mais subo num púlpito, porque eu estou podre, eu entendo, mas me leva para o céu. Irmão, não dá mais para aceitar essa bagunça não, irmão. Não dá não. A gente está brincando com coisa séria. Eu não aguento mais. Eu estou precisando. Você não está precisando não, irmão. Venceu o seu prazo já. Pastor, mas como é que vai acontecer comigo? Está acontecendo agora. Não está sendo escrito na parede não, mas eu estou te falando. Deus tem as maneiras dele fazer. Você está comigo ou não? Segundo a Bíblia, a profecia se cumpriu na mesma noite. Babilônia caiu diante de Ciro o Grande, olha, e Beltesazar foi morto. Dario, o Medo, assumiu o trono aos 62 anos. Ser pesado na balança significa ser rejeitado por Deus. Existem comportamentos e atitudes que insistimos em realizar e atraem a ira e desaprovação de Deus de uma forma real. Existem condutas que nós insistimos em tê-las, que já foram corrigidas, já foram denunciadas. Pastor, como denunciadas? Eu estou visitando, não entendo. O pecado, ele é denunciado. Por quem? Às vezes por quem está do teu lado. Sabe quando a pessoa fala: cara, não faz isso aí não, você está doido.
E às vezes nem é crente, mas Deus está usando para te dar um alerta. Aí você fala, é maluco, cuida da sua vida, estou comprando com o meu dinheiro. Não, a questão não é dinheiro, a questão é salvação. Tire os olhos dessa terra. Tire os olhos dessas. Isso aqui vai passar, meu amigo. E eu vou te falar, pode passar rápido. Às vezes você está achando que você vai viver 80 anos, você vai viver mais 2. Então não permaneça com os olhos naquilo que é perecível. Não permaneça focado naquilo que acaba. Existe uma eternidade nos aguardando, e ela pode ser sensacional, mas ela pode ser terrível. E tudo, diga comigo, tudo o que você faz está a cada dia te aproximando mais da eternidade que você está escolhendo. Tudo o que você faz está a cada dia, a cada momento te aproximando mais da eternidade que você está definindo para você mesmo. Nós não estamos brincando. Nós não temos mais tempo. Não temos. Essa semana, depois eu entendi porque que Deus falou isso. Essa semana eu recebi tanta ligação, e umas coisas eu não estou tendo paciência, de verdade. E engraçado, quando eu tinha paciência, eu era muito mais mal recebido, eu era mais mal, as pessoas me tratavam pior. Agora parece que o povo está mais manso, porque eu estou falando. A pessoa, você tem ideia, alguém me ligar e falar assim, e aí pastor, beleza? Vamos tomar um café, que eu gosto de tomar café com ovelha, tá? Ou com amigos. Nem toda amiga é ovelha, nem toda ovelha é amigo. Amém? Vamos tomar um café. Eu falei, você está precisando de café não, meu amigo, você está precisando de voltar para Jesus. Não quero nada com Jesus mais não. Eu falei, então você está me convidando para quê? Eu falei, verdade. O tempo que eu estou tomando café com ele, eu estou tomando com você, com alguém, com a minha esposa. Tô maluco, perder meu tempo. Então assim, as pessoas estão sem noção. A gente não tem tempo, irmão. Eu não estou a passeio. Eu sei de onde Deus me tirou. Você sabe de onde Deus te tirou? Você sabe de onde o lamaçal que você vivia? Vai perder tempo com quem não quer nada, amigo. Agora a pessoa fala, pastor, eu sou um bandido, sou louco, mas eu preciso de Deus. O tempo que você quiser. Vamos almoçar lá em casa. Agora, você já fez a tua escolha? Então eu não posso fazer parte dela não. Então você tem alguma coisa errada em mim. Que não era eu que era você estar procurando. Dura palavra me deste. Irmão, depois eu falo. O maior desafio no processo de conversão é fazer. Espera aí, eu escrevi errado. Deixa eu arrumar aqui que eu escrevi. Tá. O maior desafio no processo de conversão é fazer com que a vida de Cristo cresça dentro do cristão. Não somente uma mudança de hábitos e costumes, mas uma mudança total de caráter. Eu falo isso há muitos anos da minha vida, muitos anos. Porque eu descobri que o difícil não é fazer a pessoa mudar roupa, comprar Bíblia, vir no culto. Não é. Parar de fumar. Não é. O difícil do processo de conversão é quando toda essa parte passa e você fala, essa parte está resolvida, ele não fuma mais, não bebe mais, está de boa, agora vamos no caráter. Aí a hora que você fala assim, pastor, fulano era uma bênção, nossa, saiu da igreja, eu falo, é porque eu não fico contando, nem vou contar, não diz respeito a você. Nossa, me aconteceu com a pessoa, nossa, a hora que você dá aquela cutucada, a pessoa, porque receber elogio, eu elogio, quem está perto de mim sabe que eu elogio, você está bonito, fulano, tem hora que a Priscila fala, nossa, fulano nem é bonito, mas às vezes eu vejo uma beleza de Deus, né? Eu falo aquele menino, Priscila, um bonitinho, ela fala, quem? É verdade. O crivo dela é bem alto. Eu falo, aquele menino, Priscila, aquele bonitinho, ela fala, nossa, Frank, então, bonitinho aonde? Eu falo, bonitinho, assim, né? Brilho do Senhor. Na pessoa, né?
Então, eu até esqueci o que eu ia falar, tá vendo? Você vai para a carne, a culpa é de vocês. Mas, voltando aqui, a gente às vezes convida a pessoa, explica para a pessoa, fala para a pessoa vai, deixa os hábitos, compra a Bíblia, uma hora que você fala e chama no canto, você fala, então, deixa eu te falar uma coisa. Glória a Deus, Deus está fazendo na sua vida, eu já vejo muita mudança, mas você tem que largar de ser chato, porque elogio a gente gosta, o povo gosta de ouvir, né? Isso é de qualquer um, irmão, até eu, mas a gente tem que saber que o elogio ele é muito mais perigoso do que a bronca, porque a bronca ela só causa um efeito, a mudança. O elogio pode te fazer pecar, você pode achar que você é a última Coca-Cola do deserto, e às vezes nem Coca-Cola você não é uma Fanta. Eu não fiz duplo sentido não, vocês estão rindo, vigia, tá isso, vigia, Gabi. Então a gente tem que estar pronto, porque inserir o caráter de Cristo é dolorido. Eu entrei ali na sala da intercessão, estou indo para o final, tá? E Deus me deu na hora que eu entrei, Deus me deu uma visão, eu vi uma mão, uma espada, e uma nuvem, e a mão cortou a nuvem, e a nuvem começou a sangrar. Eu pensei, caramba, o que é uma nuvem sangrando? Fiquei pensando, né? E aí eu falei, Deus, o que é essa nuvem sangrando? Deus falou para mim, as pessoas estão conduzindo e sendo conduzidas por algo que elas criaram, não é o sobrenatural de Deus. E eu falei, o Senhor vai ferir as pessoas. Eu falei para as irmãs da intercessão na hora, falei exatamente isso. Eu falei, o Senhor vai ferir as pessoas. Ele falou, pense o que você quiser. O derramamento de sangue aponta para remissão, para uma nova vida. Então, a gente às vezes tem as duras de Deus como ferida, mas quando você entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, não é ferida, é amadurecimento, porque o crescimento dói, né? Ele gera isso. Davi, quando tem uma dor nos lugares esquisitos, que eu não vou falar, ele sabe, está doendo aqui, está doendo ali, eu falo, beleza, faz parte, está esticando, está sendo esticado, e esse crescimento gera dor, mas vai te levar para um lugar muito melhor, porque a adolescência não é confortável, fala a verdade, não tem nada de conforto. Ela tem os benefícios? Tem, mas confortável ela não é. A gente tem crise pra caramba, a gente não gosta, a gente olha no espelho, o nariz está de um tamanho, a mão está do outro, a gente é meio esquisito, né? Já viu o Davi correndo? Eles são meio assim, desproporcional, o pé fica de um tamanho, fica aquele negócio, mas estamos sendo conduzidos para algum lugar. O problema é não saber administrar esse percurso. É o que está acontecendo hoje. Um monte de adolescente em depressão, um monte de adolescente se matando porque não estão administrando o percurso. E na igreja está acontecendo a mesma coisa. Os crentes estão entrando em queda livre, em suicídio, porque existe um percurso até a estatura do varão perfeito. Não é de um dia para o outro, é uma construção, com confronto, com olho no olho, com disciplina, com choro. Saul foi pesado na balança. Deus rejeitou Saul por insistir em ser desobediente. Uma sequência de comportamentos irresponsáveis e que afrontavam a Deus com sua arrogância. Se você quiser anotar, 1 Samuel capítulo 16, no verso 1. Olha Deus falando de Saul para o profeta. Até quando você vai chorar por Saul? Eu já o rejeitei. Irmão, precisa de Deus chegar num ponto desse comigo e com você? O que falta mais? Eu estou aqui falando para você. Eu sei que não é para todo mundo, mas tem gente aqui ouvindo e está assim, é para mim. O que falta?
Será que falta Deus falar? De hoje você não passa. Eu não vou falar isso porque Deus não mandou eu falar isso, mas você já pensou? Se é essa a palavra que eu tenho para te entregar, de hoje, pense não. E às vezes não é uma morte física não, que às vezes seria até melhor. É a morte espiritual. É você come a garganta. É você viver nessa terra sem nunca mais conseguir sentir a presença de Deus. É você viver nessa terra sem nunca mais se deleitar na presença de Deus. É você entrar num ambiente de glória, ver todo mundo chorando e você fala: meu Deus, eu queria isso, mas eu não consigo mais. Eu não sei o que fazer, eu não conheço mais essa rota. O que falta? Sansão foi pesado na balança. Deus rejeitou Sansão, que mesmo tendo nascido sobre um propósito tão grandioso, que era destruir os amalequitas, não lembro se é amalequita, acho que é amalequita, insistia em viver afrontando os valores e a vontade de Deus a seu respeito, fazia aquilo que achava ser pertinente, soberbo. Se você quiser anotar, Juízes capítulo 16, verso 20, diz assim, olha que coisa forte. Dalila disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse: mais uma vez sairei, ainda desta vez, como saí todas as outras vezes, e me livrarei. Aí termina assim a frase: porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Algumas versões dizem: o Espírito do Senhor o havia abandonado. Diga comigo: misericórdia. É o mesmo Deus, Ele não muda. A graça não trouxe nenhum benefício. A graça afunilou a peneira. Você está comigo? O rei Uzias foi pesado na balança. Deus rejeitou o rei Uzias, rei de Israel, pois insistiu em realizar coisas de Deus que Deus não o mandou fazer. Eu vou ler de novo. Insistiu em realizar coisas de Deus que Deus não o mandou fazer. Ele estava fazendo coisas de Deus. Já viu aquela pessoa que acha que quer mandar em tudo? Tudo é quer mandar. Gente, ora, que Deus tem algo para você. Porque aquela pessoa que quer fazer tudo, ela tampa o lugar dos outros que está chegando. Tem gente chegando. Não é assim? É assim, quando a igreja é pequena, a gente faz tudo, né? Bota a mesma pessoa, faz assim, lava, passa. Depois a igreja vai chegando gente, você vai diminuindo e isso é bom, porque a pessoa vai ficando mais excelente no que ela faz, né? Então isso serve no teu emprego, isso serve na tua casa, isso serve no teu casamento, tudo. Dê espaço para as pessoas. Você não tem o controle da vida de todo mundo. Você não é dono da tua esposa, você não é dono do seu marido, você não é dono dos seus filhos. Meu Deus, você não é dono da igreja, você não é dono do pastor, não é porque eu dizia, mas eu fazia, meu Deus, insuportável deve ser morar com você. Uzias foi assim, estava lá. Eu vou acender o incenso, vou deixar o texto, não vou ler. 2 Crônicas 26, do 16 ao 21. Estava lá, hoje eu vou queimar incenso. E Deus foi tão misericordioso com Uzias, que na hora que ele ia queimar o incenso, porque queimar incenso não era papel do rei, era papel do sacerdote. E Uzias, achando que era rei, podia tudo. E o sacerdote foi lá com toda a educação e reverência, porque era rei dele, era o superior, falou: olha, rei, o senhor não pode fazer isso. Mas era uma advertência para cuidar dele. A Bíblia diz que ele ficou tão revoltadinho que saiu a lepra na testa. No mesmo dia,
o reinado dele caiu, ele foi lançado fora da cidade, foi morar com os leprosos, e o irmão, filho, Jotão, esqueci, está escrito aqui, e o filho, Jotão mesmo, é o filho dele, e o filho dele o substituiu, reinando sobre Israel. Irmão, se Deus resolver nos pesar hoje, fala não, só pensa bem. E por último eu quero falar, o soberbo foi pesado na balança. Ser soberbo é não valorizar a vontade de Deus acima de qualquer coisa, é ter consciência daquilo que Deus deseja, porém insistir em não fazer. Forte, né? Eu sei que eu devo ser santo, mas é difícil. Eu sei que eu devo ser honesto, mas é tão difícil. Eu sei que eu não devo ser invejoso, mas eu não consigo. Eu sei que eu não devo ser fofoqueiro, mas é porque ele é meu amigo, ele é minha amiga. Eu sei que eu devo ser íntegro, mas também nem assim. A Bíblia diz que o justo demais destruirá a ti. Irmão, soberba é ter consciência do que precisa ser feito e não fazer. Você tem consciência do que é ser uma boa esposa, mas não faz porque seu marido tá. Você tem consciência do que é ser um marido íntegro, reto, o que é um marido segundo os valores de Deus. Mas não faz porque é sua esposa. Não adianta, a culpa nunca é do outro, é nossa. Deus não vai cobrar da tua esposa o seu comportamento, Deus vai cobrar da tua esposa o comportamento dela. Deus não vai cobrar de você, da tua esposa, porque, não, você agrediu ele, não, você agrediu ele, você vai pagar por isso. Você foi um homem ruim, você não foi marido, você foi qualquer coisa, mesmo marido, então você vai pagar por isso. Então, a soberba está em conhecer a vontade de Deus e insistir em não cumpri-la. E se Deus nos pesasse hoje? Não, porque meu ambiente de trabalho, pastor, você sabe como é que é, não sei nada. Não transfere não, irmão. Você sabe como é que é? Não transfere. Não sei nada, você que sabe. Toda inconstância persistente que interfere no processo completo da implantação do caráter de Cristo é sinal que seus limites naturais são para você mais importantes do que os valores eternos. Eu vou ler de novo para você entender. Toda inconstância persistente que interfere o processo completo de implantação do caráter de Cristo é sinal que seus limites naturais são para você mais importantes do que os valores eternos. Sabe aquela pessoa que você vai lá, pega ali, aí ela tá boazinha, daqui a pouco ela volta para lá de novo. Aí você fala, cara, mas você tem que mudar isso, não dá para você ficar dizendo, tá bom, pastor, nossa, eu tá certo, nossa, pastor, maravilhoso, nossa, gostei dessa palavra, nossa, eu preciso disso, pastor. Aí fica lá, 6 meses, daqui a 6 meses, volta para lá de novo, você fala, volta para cá, a pessoa volta, irmão, interfere na construção da plenitude do caráter de Cristo. Você nunca vai conseguir sair daí. Supera isso, amigo. Supera. Está lá no mundo, aí vive na roda da fofoqueira. Vem para a igreja e consegue achar uma roda de fofoqueira dentro da igreja, gente. Mudou só a geografia. Estou te falando. É você que tem que decidir mudar. Você já sabe. Existem comportamentos que você já conhece. Se a gente fosse fazer um jogo da verdade aqui, todo mundo ia falar, todo mundo já sabe. Fala a verdade para mim. As coisas que você precisa mudar, alguém tem que te falar? Ainda? Fala a verdade. Quantos aqui já conhecem o que realmente precisa ser mudado na sua vida, além de mim? Eu conheço. Posso não conhecer tudo, mas a maioria eu conheço. Levanta a mão. Levanta. Agora olha para trás e para o lado aí para você ver o tanto de gente. Não abaixa não, amigo. Levanta a mão. Isso é para a gente ver que isso não é todo mundo. Então tem que mudar. Se a gente sabe, tem que se esforçar, tem que se submeter, tem que congregar, tem que ser pastoreado, tem. Não é vindo no culto uma vez no mês, é porque eu estou precisando. Está precisando de quê? Eu vi uma palavra essa semana, eu falei, é isso. A pessoa falou, o culto não é para nos alegrar. A gente não pode sair de um culto alegre. Não pode.
Sabe por quê? A palavra de Deus, ela é contrária às vontades da carne. A gente é carne. Então todo culto a gente tem que sair daqui assim, ó. Meu Deus do céu. Ela te traz paz, mas alegria não tem como, porque ela é contrária a tudo que a gente quer. Agora o que a gente gosta? De promessa. Eis que essa semana você vai trocar de carro. Eu não estou dizendo que isso é ruim, irmão, mas eu estou dizendo que a gente não pode ser regado a elogio. Não é isso que é a palavra de Deus. Quando Deus me mostrou esse sangue na nuvem, eu não entendi nada, mas depois que eu entendi, eu falei, é isso. Não é tragédia, é salvação, é eternidade, é vida eterna, é plenitude, é paz que excede a todo entendimento, é gozo no Espírito. São coisas que os homens não veem, mas existem. E para terminar, eu quero ler um texto. Vamos ler juntos. Fica em pé, Tiago, capítulo 4, no verso 1. Tiago 4:1 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber de vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os gastadores em vossos deleites. Ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes da maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Tem um texto na Bíblia que diz: ao invés de riso, pranto; ao invés de festa, coração quebrantado. Está precisando disso. A coisa que eu estou mais mandando os outros fazer nesses últimos minutos, eu estou precisando disso. Eu tenho que voltar para minha mulher. Eu falo, faz um jejum por você, porque se a mudança não começar na gente, nada vai mudar. Se a mudança não começar dentro de você, o Brasil não vai mudar. O próximo governo vai ser um terror. E eu vou te falar, Deus vai permitir, porque o povo está querendo. Se a gente não mudar, o teu casamento vai ser terrível. Sabe por quê? Você vai escolher errado. Você vai escolher o marido segundo os teus deleites, não o que Deus tem para você. Se a gente não mudar, você não vai parar em emprego, porque você vai estar focado em coisas que Deus não tem para você. Às vezes você está doido para ficar rico, e Deus não tem riqueza financeira para você, porque não é para todo mundo. Então achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. A gente precisa botar essa cara no pó. Arrependei-vos. E se essa palavra foi para você, eu queria convidar você a se colocar de joelho, só para você. Porque se não for, você pode ficar tranquilo, mas tem esse tempo de falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim, Jesus. Eu não quero ser achado em falta. Eu não quero ser achado em dívida. Eu não quero ser achado negligente. Sem tua graça, o que seria de mim? Rasgai os
vossos corações e não as vossas vestes.